Então vamos lá, vou deixar gravado aqui essa explicação. Nós vamos falar sobre a revisão da literatura, a estrutura de como é essa revisão da literatura, falar um pouquinho sobre os principais erros de formatação que a gente encontra nas revisões que a gente faz. Então eu já trazer um pouquinho da norma, da formatação, e aí depois vou deixar um espaço aí para o pessoal esclarecer dúvida. E nos 50 minutos finais aí do plantão, para quem tiver dúvida da devolutiva que eu fiz da introdução aí para os grupos. Ok? Então vamos lá? Então a revisão da Bora. literatura, vamos lá. Ela é dividida em duas partes. Ela é uma parte, a gente precisa de colocar todo o referencial teórico que a gente vai utilizar lá para desenvolver o estudo. E a outra parte, a gente precisa colocar algumas pesquisas e trabalhos aí sobre o tema que a gente está estudando. Então, existem alguns trabalhos que são feitos aí que vão ser ou iguais ou semelhantes ao que a gente está propondo. Isso é preciso fazer uma pesquisa e encontrar esses trabalhos, né, sobre esse tema aí. Então, praticamente a revisão de literatura, ela é dividida em duas partes, tá? Então, essa primeira parte aí, que é o referencial teórico, né? O que que é isso? É o embasamento que eu preciso para poder desenvolver o meu estudo, né? Então, se eu for fazer, no caso de vocês aí, Giovanni, vocês estão fazendo lá a climatização, não seria o projeto, é uma análise, né? Que a gente combinou aí que é uma análise. Análise lá do sistema de climatização da biblioteca. Então, para fazer essa Isso análise, mesmo. não é isso? Para fazer essa análise, você precisa de ter alguns embasamentos. Você não vai fazer análise do nada, ok? E lá na sua revisão de literatura precisa ter esses embasamentos teóricos, né? Então, como que a gente pede para vocês construir a estrutura dessa primeira parte, que é o referencial teórico? Primeiro, você precisa identificar as áreas que estão envolvidas, né? No caso de vocês, é climatização, né? Lá é água gelada, não é isso? Isso, professor, água gelada. Então, climatização, né? Lá tem um sistema de água gelada. Vocês precisam também identificar uma outra área aí, sem ser a climatização, que é a área biológica, né? Que é a área, acho que é a área biológica, porque vocês estão tratando sobre fungos, não é isso? Isso. Então, a área biológica e vocês têm que saber um pouquinho essas duas áreas, né? Climatização e a área biológica. E um pouquinho sobre acervos, né? Como funcionam esses acervos, né? Que tipo de produto que tem nesses acervos, etc. Então, primeira dica, identificou as áreas, beleza. Dentro dessas áreas, você tem que listar o conteúdo que você vai precisar em cada área. Por exemplo, na climatização, você vai precisar saber sobre um sistema de água gelada. Então, você vai ter que listar o que você vai precisar saber para poder fazer a análise. Porque para você analisar um sistema de água gelada, você precisa conhecer ele. Não é isso? Sim, professor, exatamente. Então, o que vai ter de conteúdo aí? Vai ter conteúdo que fala sobre sistemas de água gelada. Como ele é composto, os componentes, o equipamento, como que funciona. Então, na área da climatização, você vai listar todos esses conteúdos aí que é sobre o sistema de água gelada, tá? Beleza. Aí, vamos partir lá para a área biológica. A área biológica, você vai precisar saber como que se proliferam esses fungos, né? De que maneira que eles se proliferam, quais as condições ideais para eles se proliferarem e quais as condições para eles não se proliferarem.
que tipos que tem de fungos em acervos, por exemplo. E aí você tem que listar todo esse conteúdo que você vai ter que listar isso. E depois fazer uma pesquisa de que autores falam sobre isso, porque aonde você vai trazer os autores e que você vai se basear para depois você fazer sua análise. Então essa primeira parte do referencial é muito importante, que nem vocês vão precisar calcular a carga térmica lá. Então lá na climatização vai precisar ter lá um item, determinar lá na listagem da climatização, da área de climatização, carga térmica. Então tudo que você vai precisar para poder fazer a análise, você vai ter que destrinchar isso na revisão da literatura, o referencial teórico para você poder depois analisar ou aplicar, por exemplo. A mesma coisa a área biológica, tá? Então, duas áreas aí que são base aí, né? Para você poder trabalhar a revisão da literatura, o referencial teórico. E aí você precisa identificar os principais autores dessas áreas, né? Por exemplo, na climatização, você vai precisar achar um livro que fale sobre água gelada, né? Tem uma coleção aí do Pirani e do Venturi, uma coleção acho que é de 3 fascículos, que fala muito sobre essa questão da água gelada. Então essa seria uma coleção, uma coletânea que vocês poderiam estar usando como livros ou coletânea de autores que trazem as informações sobre sistemas de água gelada, tá? E aí você pode trazer outros. Além desses, você pode tentar buscar outros. Fala, Robert. Boa noite, professor. Boa noite. Nessa parte de água gelada, a gente precisa só falar dos equipamentos de água gelada ou falar sobre dutos, vazão, difusores, essas coisas? Ó, imagina o seguinte: vocês vão ter que fazer uma análise lá no local, no caso de vocês, certo? Certo. Como o Giovanni já trabalha lá, e o Giovanni já tem uma certa experiência, o Giovanni tem mais ou menos uma noção de como funciona o sistema de água gelada. É isso que precisa ter. Como funciona, quais as capacidades, né, do sistema de água gelada. Mais a questão assim dos componentes e as capacidades, etc. Né? E no caso de lá já é dotado, né? Eu acho que o cálculo de dimensionamento não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma análise se o equipamento que tem hoje lá ele dá conta ou não. Carga térmica, essas coisas. Entendi. Mas lá, Hum. pelo trabalho que a gente fez semestre retrasado, tem um sistema de umidificação que não funciona, né? Seria interessante a gente montar um sistema de umidificação os equipamentos que já estão lá? Ou você acha que não é necessário? Não, então, pelo que eu entendi, lá vocês têm um sistema de água gelada que não dá conta do problema que tem lá. Tá? Porque acho que a serpentina e a capacidade do equipamento, ele tem limitações para fazer troca, né? Para fazer a regulagem da umidade lá, etc. Esse sistema que, segundo o Giovanni falou que foi colocado lá, ele é um complemento porque o Fancoil não dá conta. Não é isso, quer dizer, o Schiller, não é isso, Giovanni? Isso, professor, exatamente isso. Como não tem nenhum tipo de controle nessa desumidificação, eles colocaram desumidificadores portáteis dentro das salas. Então, aí precisa ver direitinho o seguinte: se o sistema que foi complementado, ele foi devido ao Schiller que não dá conta, ou se é mesmo preciso ter um sistema de desumidificação lá, entendeu? Tem que verificar isso. Se a gente colocasse Professor, outro se Schiller... Hum, eu tô caindo muito nessa sala aqui, hum, às vezes se eu falar e eu não responder é porque às vezes eu fui derrubado, tá? tá, tá, tá bom.
Então, você acha que se eu colocar um chiller novo lá, eu conseguiria tirar esse sistema de desumidificação e dava conta? O que que você acha como sua experiência? Sim, professor, eu acho que sim, porque lá nós temos apenas um chiller, né, dando conta do Uhum. prédio todo. E agora vai ficar um pouco mais difícil ainda, porque eles decidiram por conta própria, sem nenhum tipo de projeto, trocar os filtros. Vão colocar tudo F9 agora. Aí Ixi, vai aí ficar que vai mais, acabar de lascar tudo. vão colocar F9 por Hum, conta, sabe? Sem nenhum tipo de projeto, sem nenhuma opinião, né? Quer dizer, eu dei a minha opinião, né? Mas eles falaram que tem que seguir o que a secretaria lá na prefeitura orientou para determinou. eles, né? Tá. Para poder reabrir a biblioteca, não Ah, por causa do Covid lá, né? Entendi. é difícil ainda. Ó, então é assim, o que que vocês têm que ter em mente? Né? Aí falando para todos aí que forem ouvir. Revisão da literatura, referencial teórico é todo o conhecimento que você precisa ter para desenvolver o seu estudo. Então tem que ter lá, no caso de vocês, tem que ter lá a carga térmica. Como que faz a carga térmica, quais as equações que usam, porque a primeira coisa que vocês têm que fazer é saber que carga térmica que vocês têm lá. Para propor qualquer coisa lá, sem a carga térmica, a gente não consegue propor nada. Então, primeira coisa, no seu referencial teórico, tem que ter um autor que fala sobre carga térmica e como faz a carga térmica, como calcula. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu vejo aí, tá? Precisa saber essa questão da umidificação e desumidificação. Se o chiller ele tem essa condição de fazer esse controle. Se a gente consegue fazer esse controle, automatizar, entendeu? Então precisa trazer um referencial que fala sobre isso, tá? Se eu tiver um chiller com capacidade maior, por exemplo, se eu consigo fazer esse controle com automação de controlar a umidade e a temperatura nos parâmetros que eu desejo, tá? Então precisa saber isso, né? Se eu posso fazer isso automaticamente, né? Automatizado. Então precisa trazer aí informações, né, referenciais teóricos que falam sobre isso, sobre essa automação, sobre esses parâmetros e tal, para a gente poder depois propor, tá? Então isso eu estou falando de climatização, que eu vejo por cima. E a questão da filtragem, a questão das vazões, das temperaturas que eu preciso para um acervo, umidade que eu preciso para um acervo, tá? Então, essa questão da umidade e da temperatura, eu já andei olhando alguns artigos aí, parece que já tem alguma coisa aí, não sei se acho que eu até enviei para vocês, se eu não me engano, tá? Eu mandei alguma coisa aí para vocês. Então precisa definir isso aí o nosso referencial teórico precisa não precisa dar para precisa fazer a gente compreender todo esse embasamento para a gente poder fazer a proposta. Tá? A questão biológica precisa saber assim, peraí, o fungo, que tipo de fungos que tem, né? Ou que tipos de outras manifestações biológicas existem dentro de um acervo, e precisa trazer isso para a gente conhecer, tá? Feito tudo isso, né? Feito tudo isso, a gente vai ter embasamento para fazer a proposta, porque daí quando a gente for fazer o desenvolvimento, acho que é o mês que vem já, ou daqui uns 20 dias, nós já vamos saber, ó, eu sei como calcular a carga térmica, aí nós vamos executar, fazer a carga térmica, identificar os fungos que tem lá, se você já tiver algum laudo, melhor ainda, né? Fazer um comparativo lá, etc. Tá? Agora, em relação a outra parte da revisão da literatura, seria artigos, né? Eu andei encontrando alguns artigos aí
e sobre esse assunto de acervo, né? Então precisa trazer isso aí para o trabalho, para a revisão da literatura, o que que eles falam, né? Que é recomendado, etc. Então a primeira parte é se embasar teoricamente, tem embasamento para poder analisar. Vocês compreenderam essa parte? Compreendemos, professor. Sim, professor. Estou fazendo Tá? as anotações aqui também. Ó, então, como vocês vão ter que fazer análise do que tem lá, então você precisa calcular a carga térmica, né? E precisa descobrir que vazão de projeto que você precisa lá, né? Vai precisar calcular essa vazão também, né? De projeto, qual que é. Lá na disciplina de projeto eu vou falar sobre isso. Acho que nas próximas aulas, um pouquinho mais para frente. E a gente precisa saber que em que condição a gente precisa deixar o ambiente lá, de temperatura e umidade. E eu lembro que eu peguei uns artigos, acho que eu enviei para vocês, que já eles falam sobre isso. Tem algumas referências internacionais que falam desses parâmetros de apracervo, tá? E na questão biológica, os fungos que existem, que são proliferados nesse sistema, os problemas que podem causar aos funcionários, etc. E a questão da filtragem, né? Como que é essa filtragem aí para essas condições de acervo e para deixar, né, para deixar lá o ambiente em condição adequada? Então a gente precisa também falar um pouquinho de filtragem, né? Como que funciona a filtragem e como que funciona a automação. Tá? E aí buscar livro, né? Buscar referencial que fala sobre isso. Ok? Beleza. Aí fez esse embasamento teórico. Ah, fiz o embasamento, eu tenho todas as informações embasadas para que eu possa fazer análise, beleza. Você vai partir para a segunda parte, que é o quê? Descobrir se tem trabalhos que já fizeram esse estudo parecido. Eu sei que tem alguns estudos na biblioteca lá do Rio de Janeiro, tem um estudo que eu acho que eu até enviei para vocês. Tem alguns estudos que foram feitos em acervos bibliográficos. E aí, como que foi feito esse estudo? O que que foi identificado lá? É, como que o pessoal resolveu essa questão da climatização? Então, precisa trazer aí algumas pesquisas que é, já fizeram trabalhos semelhantes aos que vocês estão fazendo, tá? Não precisa ser idêntico, pode ser parecido, para você ter parâmetro, entendeu? Para você falar, ué, eles já pesquisaram isso, já estudaram? O que que eles estudaram? Que resultados que eles chegaram? Então, essa é a segunda parte da revisão da literatura. E aí você vai trazer isso para o seu trabalho, ó. Pesquisa de fulano fez um estudo no acervo do Rio de Janeiro. Lá ele constatou isso, 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 isso. Isso tudo vai servir de informação para quando você for fazer o seu desenvolvimento, a sua análise, você tomar cuidado com isso. Por isso que é importante você ter pesquisas semelhantes, fazer essas pesquisas de outros trabalhos que são parecidos com os seus, tá? O que eu percebi, tem muito trabalho mais fazendo análise biológica, né? Falando assim, o que tipos de fungo que tem lá, né? Que tipo de vírus foi encontrado, essas coisas assim, quantos funcionários ficou doente, que tipo de doença eles tiveram. Eu vi que tem bastante em relação a isso. E em relação à climatização, eu não achei muita coisa não, mas teria que fazer uma pesquisa, tá? Tipo, climatização de acervo mesmo. Norma, né? Fazer pesquisa de normas. Tem alguma norma falando sobre isso? Deve ter internacional aí, tá? Então, essa segunda parte são essas pesquisas que já fizeram, estudos, trazer os resultados, trazer os temas e trazer os resultados que eles tiveram, né? O que que eles concluíram, tal. Então, essa é a segunda parte da revisão da literatura. Tudo isso para embasar vocês, tudo isso para que que é? E isso serve para você ter parâmetro na hora de você for fazer a sua análise. É por isso que você tem que ter essas informações todas,
Então, a revisão da literatura é para isso. Tanto para você ter embasamento teórico, quanto para você saber que pesquisas já foram feitas, né? Que o que já estudaram sobre isso, e tudo isso trazer para o texto, tá? Tudo bem? Beleza. Agora Maravilha, professor. tem 2 lugares, assim, tem alguns lugares que vocês podem fazer essa pesquisa. Aonde que eu encontro, vamos supor, tese, dissertação, trabalho de conclusão de faculdade, de universidade? É no site da CAPES. A CAPES é um site, né, do governo federal que ele organiza todos os trabalhos que são feitos no Brasil, né, todos os trabalhos desenvolvidos nas universidades do Brasil, eles concentram tudo lá. Então lá é o melhor lugar para você pesquisar se já tem algum TCC, se já tem algum mestrado, doutorado, falando sobre esses assuntos os assuntos que vocês estiverem pesquisando. No caso de vocês é a climatização de acervo. Então você pode procurar só como palavras-chave lá, acervo bibliográfico, climatização de acervo, só acervo, que aí você vai encontrar alguns trabalhos, tá? Então tem a CAPES, tem a Cielo, que é um portal lá, como se fosse uma plataforma online, né? Que ela disponibiliza várias revistas científicas de vários assuntos, tá? Então esses dois aí, falando assim, em termos de Brasil, são os melhores para vocês estarem pesquisando. Tese, dissertação e trabalho de conclusão de curso ou artigos, né? A Cielo é mais artigos, revistas, tá? Que fala sobre esse assunto, né? Então a CAP são os trabalhos e a Cielo são as revistas, que a pessoa chama de periódico, tá? E lá você encontra os artigos também na Cielo, tanto a revista quanto os artigos que tem nas revistas, tá? É uma plataforma online científica. Tá? E a CAPES é uma outra, só que é mais voltado para os trabalhos das universidades. E aí, se você quiser saber alguma estatística, então você consulta o IBGE, IBGE, que é bem conhecido, né? Tem o Instituto Datafolha, que é mais assim, voltado para a opinião popular. Ah, opinião popular sobre tal coisa, sobre tal coisa. E tem o IPEA, que ele relaciona um pouco essas questões governamentais de pesquisa, entendeu? Tratando com economia, governo, sabe? Então esses são os 5 mais recomendados aí que vocês podem fazer pesquisa. Para revisão da literatura, os 2 primeiros, tá? Para a justificativa do trabalho seria esses outros aí. Aí você encontraria mais informações para justificativa. Para você encontrar pesquisa ou artigos, é o CAPES e a Cielo. Aí você fala assim, mas como que eu faço pesquisa nesses sites? Aí eu deixei aqui, eu deixei essa apresentação, inclusive, no chat, aí no chat da, aqui do canal, e aí você entra nesse vídeo aí, ele ensina como você faz a pesquisa lá, tá? Então no CAPES tem esse vídeo, depois vocês podem estar assistindo ele, é rapidinho, tá? E no Cielo tem esse outro vídeo aqui, ó. Depois vocês podem copiar aí e tá assistindo para ver assim, como é que eu faço uma pesquisa no Cielo? Como que eu acho uma revista, um artigo lá? Aqui está explicando, aí é mais fácil vocês analisarem o vídeo com calma para na hora de fazer as pesquisas lá, tá? Então esses dois aí, CAPES e Cielo, é para você fazer a segunda parte da revisão da literatura, que é as partes lá dos trabalhos que já tem na área, artigo, falando sobre o assunto. A primeira parte vocês vão ter que procurar livros ou referenciais mesmo, né? Vocês têm algum assim em mente da primeira parte lá do referencial teórico que vocês já estão usando, que já usaram no pré-TCC, vocês lembram? Professor, de que fala de ar-condicionado,
Eu tenho um de Introdução à Tecnologia da Refrigeração e Climatização. É de quem esse aí? Deixa eu ver, é do Josué Graciliano. Ah, legal. E sobre carga térmica? Algum professor de ar-condicionado 1 passou algum livro lá para vocês? Eu tenho um aqui no computador, eu vou ver o nome aqui, que eu baixei, fala um pouco. Esse também que eu tenho aqui do Graciliano, ele também fala um pouco sobre carga térmica. Não abrange muita coisa, mas fala. O Hélio Creder fala, tá? É um livro do Hélio Creder fala, que eu conheço. Então ele fala um pouquinho de climatização, né? Vocês têm esse Hélio Creder? Acho que tem, não tem? Acho que eu passei para vocês. Eu tô abrindo aqui no computador para ver se eu tenho ele. E o professor de ar-condicionado, ele chegou a falar de carga térmica? Ele chegou a falar de que livro que ele está tirando isso? Falou sim, professor. É esse livro mesmo que eu estou procurando aqui. Ele falou sobre carga térmica e tudo. Só que foi online também, né? E tava meio difícil de acompanhar. Então, tem o Hélio Creder, que ele fala. Tem aí também o Miller e Miller, se eu não me engano, fala um pouquinho. E tem esse do Venturi e do Pirani, que é uma coletânea. Eu não sei se você já tem esse livro aí. Ele também é bacana, viu? Essa coletânea aí. Ele fala sobre água gelada, tá? Então, eu acho que eu vou arrumar ele para vocês. Ele é bom. Tem bastante explicação, sabe? Sobre água gelada. O que eu tenho aqui é o do Hélio Creder, que ele Isso. passou, o professor de ar-condicionado passou. Ah, é. Ele fala sobre isso. Só tem que tomar cuidado um pouquinho e pegar a norma 16401 e dar uma. Porque pode ser que ele esteja um pouquinho desatualizado. Mas o básico, assim, da carga térmica, ele fala, tá? E aí pegar 16401 e dar uma. Também dar uma complementada, né? Na questão da climatização, né? De projeto, etc. Beleza. Qual o outro que o senhor falou que ia passar pra gente? É o do Pirani e Venturi. É uma coletânea. Eu vou, eu vou ver se eu consigo passar. Vou acabar de explicar aqui. Aí eu já passo ele no chat. Aí eu acho que eu tenho ele aqui. Eu já passo ele no chat para vocês, Tá bom. tá? Vocês compreenderam essa parte aqui de como é dividida em duas partes. Uma parte você precisa ter embasamento, outra parte são pesquisas. Vocês entenderam isso? Sim, deu para entender. Tá, é meio trabalhoso isso, mas assim, vamos fazendo, né? Vamos fazendo. Vamos construindo aí, tá? Mas beleza. Aí para pesquisar tem esses vídeos aqui para encontrar as pesquisas, né? Os artigos. Mas isso aí a gente vai conversando, tudo bem? Beleza. A gente vai ver se Beleza. consegue fazer, entregar uma semana antes para o senhor ver o que a gente errou, as correção, para a gente poder depois enviar tudo certinho. Ah, legal. Então, beleza. Ó. Agora uma outra coisa aqui que eu fiz questão de colocar aqui. É importante que todo mundo aí que for assistir o vídeo, vocês, né, que estão aí participando, que leiam as diretrizes do TCC, baixa lá, porque lá tem um monte de informação importante sobre a formatação do trabalho, mais sobre a formatação mesmo, tá? Que eu tenho encontrado muito erro, assim, sabe, de coisinha básica, assim, de formatação, que se tivesse lido
a diretriz, não cometi o erro. Então, eu vou falar das que eu mais encontro, e aí vocês aí, aqui já é um resumo de que tem que ter no básico de formatação, entendeu? O que eu vou falar é coisa simples, rápida, e vai ficar para vocês também como exemplo, tá? Que nem aqui, ó. Primeira coisa, os títulos e o subtítulo, eles têm um padrão, tá? Ele não é qualquer, você não coloca ele de qualquer jeito lá. O padrão que a diretriz pede é tamanho 12 e do jeito que está formatado, do jeito que está aí na tela aí, ó. Então, nível 1, que é o número capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. É caixa alta negrito, do jeito que está aí, ó. Se esse capítulo tiver outros itens, né, subitens, aí você vai numerar do jeito que está aí e da formatação que está aí. Tá vendo? Ó, quando tem 2 níveis, é negrito e caixa baixa, só a primeira letra maiúscula. Quando tem 3 itens, que é nível 3, ó, é itálico sem ser negrito e caixa baixa, primeira letra maiúscula. Então eles têm que seguir esse padrão. É o que está lá na diretriz. Agora, referência, anexo e apêndice não tem numeração, tá? Eles são do jeito que estão aí, ó, com o nome em caixa alta é negrito, que é depois do texto que que tem as referências e vem os anexos e os apêndices se tiver. E todos eles são alinhados à esquerda. Ele não tem assim diferença de alinhamento. Fica tudo alinhado à esquerda, beirando a margem de 3 centímetros. Tá? Não fica no meio, não fica um fora de alinhamento do outro, é tudo mesmo tudo beirando a margem esquerda. Então essa é a primeira dica, que a gente encontra direto problema com formatação de títulos. É esse padrão aí, não tem o que errar. Olhou aí, tamanho 12 para todos, tá? Uma outra coisa que a gente encontra direto, eu encontro isso direto. O pessoal acho que vai escrevendo, vai fazendo formatação lá dos textos, e aí aparece um misterioso espaço entre parágrafos. Um espaço assim que você fala, de onde que surgiu esse espaço? Tá? Esse espaço, bem provável que é na hora que você está digitando ou formatando alguma coisa com pontos, ele acaba, o parágrafo, o texto acaba adquirindo essa formatação. Onde que eu vejo se ela tá com problema ou não? Eu seleciono, né? Pode ver aqui aí, ó, no slide, tem uma parte mais escura aí, ó, que é onde eu selecionei o texto, tá? Seleciono aí, ó, tem lá ó, o espaçamento misterioso aí, ó. Bateu o botão direito, você vai clicar na palavra parágrafo. Vai abrir esse quadro aí, ó. O que você tem que observar? Se nesse antes e depois aí, se não tem algum número, aí tem que estar 00. Aí não pode ter número, ponto, não pode ter nada aí. Aí sempre tem que estar 00. E ali o espaçamento entre linhas tem que estar 1,5. No texto corrido, tá? No texto corrido. Então é sempre bom fazer essa verificação aí. Aí eu já deixei a dica para quem tiver com esse problema, para como que soluciona. E aqui, ó, de 8 você coloca 0. E aí ele some esse espaço misterioso entre parágrafos aí, que não pode, tá? Pela formatação não pode ter. Então isso é um problema que eu encontro direto. Professor, Oi. eu tentei baixar as diretrizes lá no site da FATEC e eu não consegui. Depois, se o senhor tiver aí fácil, pode mandar para nós, por favor? Mando, isso tá fácil, tá? E aí tem também esse espaço que tem entre essa palavra introdução e o início do texto também tem lá, né? Quanto devo deixar? Não, então, se eu não me engano, é facultativo deixar uma linha ou nenhum espaço. Acho que nós estamos deixando sem nenhum espaço, se eu não me engano. Tá Acho que vendo? é isso mesmo. Eu estava Quando vendo o meu começa, aqui, não tem espaço. é sem espaço, ele já fica colado ali, né? Isso. Então não tem problema, tá? Aqui que eu peguei um texto só para exemplificar como que eu seleciono e como que eu vou pro quadro aí
para tirar esse problema aí, tá? Ó, uma outra coisa também que eu encontro direto, né, o texto não está justificado. Então, o texto ele precisa estar justificado dos dois lados, assim, rente à margem, né? O pessoal muitas vezes deixa sem justificar, sabe? Alinhado à esquerda, e aí fica um lado todo fora de alinhamento. Então, o texto precisa estar justificado. E aí, o que acontece? O parágrafo ele é 1,25. Quando vai começar o parágrafo, o recuo que tem que ter ali é 1,25, tá? Ele tem que estar todo justificado, o texto, e o espaçamento de 1,5 entre linhas. Isso está lá no diretriz. Às vezes o pessoal deixa sem parágrafo, não põe parágrafo, não põe, desculpa, não põe recuo, deixa rente, né? Então, o início, que nem aqui, ó. Aqui tá sem início, ó, onde tá escrito assim, ó, tendo em vista, ó, não tem recuo. Cadê o recuo aqui? E aqui nesse de acordo com o romano, o recuo tá muito curto. É 1,25 esse espaço aqui, tá? E você, onde você vê, que nem aqui, ó, aqui não tá selecionado, ó, com o passar dos anos aqui, ó, tá com 0,63, tá errado, é 1,25 aqui, ó, tá? Esse primeiro recuo aqui, ó. Eu vejo muito o pessoal errar muito isso. Uma outra coisa que eu também vejo, margem, a esquerda e a superior é 3 centímetros, a direita e a inferior é 2. O pessoal faz margem igual dos dois lados, tá? Então esse é o padrão da BNT, ó. Esquerda e superior 3 centímetros, direita e inferior 2 centímetros. Outra coisa que o povo erra demais, né? Citações. Então é assim, ó. Eu tenho uma citação direta no texto, que é do jeito que tá lá do jeito que eu pego lá do livro, eu coloco aqui, eu não mudo nada, tá? Até 3 linhas, eu abro aspas, fecho aspas. E eu posso citar antes de eu colocar o texto entre aspas, tá vendo, ó? Então eu tenho que colocar, é obrigatório isso, é sobrenome, ano e número, tá? Isso aqui a gente chama de citação direta até 3 linhas. Eu também posso fazer a citação, se eu não quiser citar no início, eu posso citar no final, ó. Olha aqui, ó. Então eu abro aspas, escrevo lá do jeito que está no livro, fecho aspas, e aí eu coloco aqui, ó, o nome, o ano e a página. Tá? Então, assim, eu posso citar também diretamente, colocando a citação no final. Só que tem que ser do jeito que está aí, ó. E o ponto é no finalzinho aqui, ó. Tem gente que põe ponto depois da aspa aqui. Então, é do jeito que está aí, ó. Tá? E se essa citação ela for muito grande, esse texto que você for copiar for muito grande, você tem que colocar ele do jeito que está aí, ó, com uma fonte menor, recuado 4 centímetros, tá? E justificado do jeito que está aí. A citação pode estar no próprio texto que você for colocar lá, né? A citação arruda lá, né? O nome, o ano e a página. Então, assim, citação direta tem que ter nome, ano e página. Porque você tem que falar, eu tirei daquela página daquele cara lá, tá? E as indiretas, ela pode ser assim, o sobrenome e o ano no começo do texto que você for redigir, e ela pode ser no final. Ó, redige o texto lá, a ideia do autor, né? E aí você coloca sobrenome e ano, ponto, acabou. Tá? Então as indiretas é aquelas que você explica a ideia do autor com as suas próprias palavras. Aí a gente chama de indireta, tá? Que é aquela que você não precisa copiar ou colou, tá? Você pegou a ideia e escreveu com as suas próprias palavras, mas a ideia é do autor, então você coloca o nome e sobrenome dele. E toda citação que tiver aqui, a referência tem que estar lá nas referências. A referência do livro, da onde você pegou, tem que estar lá. Né? Tem gente que põe a citação aqui e não acha a referência lá no campo da referência.
Então, errado também, tá? E o outro erro, todo mundo erra, isso aqui é fatal. Todo mundo, acho que não tem tempo direito, vai colocando lá e não observa isso, tá, pessoal? Só as referências. Tá, ela tem um padrão de ser colocada lá. Que nem, ó. O que que é básico de você colocar numa referência? O que que é básico? Tá aí, ó. Eu vou pegar um livro qualquer. O que que desse livro eu tenho que colocar na referência? Ó? Então, eu tenho que colocar o sobrenome e o nome do autor. Então, assim, o sobrenome é obrigatório, letras caixa alta, letra maiúscula e tudo alta, né? O restante do nome, você pode colocar ele inteiro ou você pode abreviar, colocar J.D.da, por exemplo. Eu posso fazer assim também, ao invés de eu colocar ele completo, do jeito que está aí. Então, ó, o autor é isso. Depois, o título. E se tiver um subtítulo, você põe 2 pontos e coloca lá, o subtítulo, tá? Se não tiver, só o título. A edição do livro, primeira, segunda, e do jeito que tá aí, ó, nessa formatação que tá aí, ó, tá? O local, a editora e o ano. Então, esses elementos aí, ele tem que ter em qualquer referência, qualquer uma. Porque a gente chama de elementos essenciais. Então, eles têm que ter, não importa de onde você tirar, você tem que achar esses, menos a edição aí, porque quando não é livro, não tem essa edição, né? O restante, ó, cidade, editor, ano, título, subtítulo e sobrenome, tem que ter, tá? Então, eu vou trazer outros exemplos para vocês verem, ó. Aqui, de livro, né? Pegando um outro de livro aí, ó. Uma Macintile, por exemplo, que a gente usa em ventilação, aí, ó. Um exemplo, ó, o nome, né, do autor, no padrão com o sobrenome em caixa alta, o título, a edição, a cidade, a editora e o ano. Ó, o de ventilação do Enio Cruz lá, do Costa lá. Então, o nome dele, o título, a edição, a cidade, a editora, o ano, e se você quiser colocar o número de páginas, isso é facultativo. Você pode colocar quantas páginas tem um livro, por exemplo. Não tem tanta necessidade disso. Quando é um catálogo, né? Por exemplo, eu peguei um catálogo de um fabricante lá para falar sobre filtro, né? No caso aí, eu estou falando do Damper, né? Então, você vai pôr o nome da empresa como autor, ok? Então lá, Trox, Carrier, tem outras empresas aí, Danfoss, né? Se for o catálogo dessas empresas, você coloca ela como autor, que a gente chama de autor entidade, tá? E aí você coloca o título, coloca lá se tem edição ou não, a cidade. Aí no caso da editora é a própria empresa, então você põe o nome da empresa mesmo e o ano, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é direto errado, ó. Ah, eu peguei lá um artigo da internet. Beleza, não tem problema nenhum. Desde que a fonte seja confiável lá, não tem problema. Como que eu coloco? Do mesmo jeito, ó. Autor, título. Ah, mas lá não tem, no artigo, não tem a cidade. Você vai colocar a cidade que o site, né? A cidade do site. Então, lá no site, você vai procurar se esse site ele é o autor, né? Quem é o proprietário do site, se é Rio de Janeiro, se é São Paulo, se é, que cidade que é aquele o proprietário do site, tá? Então você acha por aí. E aí o próprio site lá, o nome fantasia pode ser lá a editora, né? E o ano que isso foi publicado. Então isso é básico. Aí você acrescenta o endereço eletrônico e o dia que você acessou. Por que que é importante? O dia, porque esse site ele pode sair fora do ar amanhã ou ter alguma modificação no futuro. Então você fala assim, ó, nesse dia eu acessei esse site e aí você pegou aquela informação. Tá, então ele tem que colocar onde que é disponível, onde que eu acho, né? O artigo, em que site que eu acho, que é o disponível em, e colocar o dia que eu acessei.
que eu consultei esse artigo nesse site, por exemplo. Tá, então isso é básico. O que o pessoal costuma fazer? Coloca o autor, coloca o título e coloca já o endereço e o acesso. Não esquece de colocar cidade, né, editora, ano, porque é elemento essencial isso aí. Tem que ter, tá? E aí você acha lá na propriedade do site, quem é o proprietário. Ah, não tem cidade no artigo, não tem? Vai lá no proprietário do site, vê qual que é. O site está remetendo para que cidade o proprietário lá, tá? Revista. Então, se eu peguei de uma revista, o que que muda? Perceberam que aqui, ó, tá negrito o título, aqui tá negrito o título, aqui tá negrito o título, aqui tá negrito o título. Perceberam? Quando é revista, o que você coloca em negrito é o nome da revista e não o título do artigo, tá? Então aqui, ó, sobrenome, título, aí aqui, ó, nome da revista, cidade, que é local, e ano. Aqui são complementos que as revistas têm. Às vezes, ó, volume 26, número 5, página. Esse artigo está na página de 123 a 129, que são complementos, tá? Do artigo lá, na revista onde que esse artigo tá. E o ano, ó. Pode ver que os elementos essenciais tem que ter, ó. Autor, título, local, né? Ano. E a editora seria a própria revista, né? E aqui você negrita a revista. Tá? Então deixei esses mais assim que são mais comuns de vocês estarem pesquisando, que aí você já tem aí um padrão, tá vendo? Ó? Você tem um padrão de cada um, ó. Internet, ou seja, é livro que vocês vão fazer direto, né? Vão pegar, catálogo de fabricante, essas coisas, então tem um padrão aí. Site de internet, artigo de internet. E revista, quando você pega um artigo de uma revista, né, que é o mais comum aí. E para acabar aqui, como que eu formato a figura? Né? Como que eu insiro tabela, figura lá no meu TCC? Então é sempre o seguinte, ó, ela é alinhada à esquerda. Lá na diretriz está falando isso, ó. Todas as tabelas e ilustrações não vai ser centralizado no trabalho, ela vai ser alinhada à esquerda. O título é na parte superior, de tamanho 10, menor que o texto. E a fonte também, tamanho 10, menor que o texto. Do jeito que está escrito aí. Não necessariamente negrito, figura 6 e fonte que está negrito aí. Não necessariamente negrito, tá? Mas, ó, tem que ser essa formatação do jeito que está aí, ó. Pôs uma figura, tem que ter título da figura na parte superior. Fonte, essa figura veio da onde? Então, autor, ano e página. Eu tirei do livro tal, né, do autor tal, ano tal, tal. Vamos supor que eu criei a figura. Vocês criaram. Aí você vai colocar aqui, ó, fonte, os autores. Entre parênteses, o ano que você criou essa figura. É 2020? Os autores, abre parênteses, 2020, fecha parênteses. Tá? Que os autores significam vocês, foram vocês que fizeram. Tá? Retirou de qualquer lugar, tem que ter a fonte da onde você tirou, ano, página que estava essa figura aí. Então é essa formatação aí que a gente pede para figuras, tabelas, tá? E aí figura você vai numerar figura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabela 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Se seu trabalho tiver muita figura e muita tabela, aconselha-se você fazer lá no pré-textual, uma lista de figura e uma lista de tabela lá no pré-textual. É importante fazer. Bom, era isso que eu queria. Hoje eu falei aí na parte de revisão da literatura. E aí, se vocês têm alguma dúvida, né? Se aproveitar aí para tirar dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida. Tem alguma dúvida?
Para mim, eu acho que ficou claro o que tem que fazer. Só é trabalhoso, né? Mas vamos seguir aí para ver o que sai. Depois desse vídeo aí, dessa aula aí, professor, ficou show. É como o Robert disse, vai dar trabalho, mas ficou bem claro mesmo e a gente vai pegar esse material que o senhor disponibilizou para a gente e mandar ver aí, que o tempo está correndo. Ah, legal. Eu vou colocar aqui já, ó, vou colocar no chat aí da, do canal, já vou colocar lá as diretrizes e também vou colocar aí os livros lá que eu tinha. Vamos ver se eu acho aqui. Eu já vou colocar agora, você já pega e já baixa, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho, só um minutinho. Eu vou parar a gravação aqui, só para deixar aí pro pessoal.